Casa do Senador Vera Cruz foi construída entre 1890 e 1895 por Augusto Vera Cruz, mais conhecido por Senador Vera Cruz, servindo-lhe de residência durante muito tempo. Anos depois, 1917, com o encerramento do Liceu de São Nicolau e com a pretensão de construir um novo liceu na ilha de São Vicente, a família Vera Cruz disponibilizou a sua residência para a instalação do Liceu de São Vicente, onde funcionou durante 3 anos, até à construção do Liceu Gilianes, em 1921. O Liceu tinha como fim uma educação baseada nas ciências modernas naturais, nas físico-químicas, na história e geografia e ainda na língua nacional, o português. O Liceu, nomeado Liceu Nacional do Infante Dom Henrique, abriu com 31 alunos, sendo 10 do sexo feminino. Em 1936, cerca de 20 anos mais tarde, matricularam-se no Liceu 336 alunos. A criação do Liceu teve consequências políticas que levaram ao seu encerramento por parte do regime fascista português, mas houve tantos protestos, tanto a nível nacional como internacional, que o governo de Salazar teve de reabri-lo um mês depois. Para várias famílias, a criação do Liceu contribuiu para a sua elevação social. Além disso, as famílias das outras ilhas com possibilidades económicas mandavam os seus filhos estudar em São Vicente, o que levou à construção de vários edifícios e à restauração dos edifícios mais velhos para dar alojamento a esses novos alunos. Na década de 30, precisamente de 1938 a 1939, o edifício tomou uma nova função como clube recreativo da alta sociedade mindelense, com o nome de Grêmio do Mindelo, mas era limitado e exclusivo para atividades dos sócios, possuindo sala de jogos, biblioteca, secretaria, bar, local de festas e outras atividades, das 18 horas até à meia-noite, que era quando se apagavam as luzes. Com a Segunda Guerra Mundial, Portugal transferiu as suas forças armadas para São Vicente e, com a inexistência de um local apropriado, tiveram que ocupar as instalações do Grêmio. Até ao fim da guerra, o edifício teve de ser o comando militar. Enquanto isso, o Grêmio fora transferido para o Consulado Inglês, situado na Avenida Marginal, retomando as suas instalações iniciais no fim da guerra. 2 décadas depois, anos 50, o edifício passou a ser a emissora da Rádio de Cabo Verde, iniciativa apoiada financeiramente pelo Grêmio. Contudo, ocorreram algumas dificuldades por se tratar de uma iniciativa privada, mas, graças à colaboração dos sócios, conseguiu-se a instalação da rádio, efetuando algumas restaurações. Em 1950, da união com outras instituições, como a Rádio da Praia e a Rádio Clube de São Vicente, surge uma nova rádio, situada no edifício da atual Farmácia Higiene. Com o 25 de Abril, houve uma divisão das 2 rádios de São Vicente, entre os que defendiam e os que recusavam a independência. A Rádio de Barlavento era um instrumento de difusão contra a independência e a Rádio Clube Mindelo emitia para os pró-independentes. Com a intenção de pôr fim a esses conflitos e para a realização de atividades que conduzissem à independência nacional, ocorreu no dia 9 de dezembro de 1974, às 20 horas, hora de emissão do noticiário, uma invasão da Rádio de Barlavento por militantes e simpatizantes do PAIGC, com o apoio da população, maioritariamente jovens. Após vários anos de inatividade, o edifício torna a entrar em funcionamento como Centro Nacional de Artesanato, dirigido pela cooperativa Resistência, associação existente desde 1976, constituída por professores, artesãos, auxiliares, aprendizes. O Centro Nacional de Artesanato visava a preservação do património cultural cabo-verdiano e de modalidades artísticas como a tecelagem e a cerâmica. Em 1997, foi solicitado o seu encerramento pelo Decreto-Lei nº 98, de 31 de dezembro. Com a sua reabertura, em outubro de 2008, e a recuperação de parte dos elementos do antigo Centro Nacional de Artesanato, que conheciam as características arquitetónicas e as confecções, conseguiu-se a reconstrução de algumas obras destruídas. Na sua restauração, foi mantida a fachada principal e alargada a parte traseira, ficando assim com mais espaço para o desenvolvimento de outras atividades, como, por exemplo, sala de tecelagem e de tear, sala de desenho e de pintura.
Atualmente, a Casa do Senador Vera Cruz oferece-nos um museu de arte tradicional, visto que a melhor forma de preservação é a sua musealização. Está dividida em duas secções diferentes, uma dedicada à divulgação e exposição do historial do seu caráter multifuncional ao longo dos tempos, desde o grêmio recreativo até à instituição radiofónica, com o objetivo de fazer com que os visitantes façam uma viagem no tempo e vivam a história de Cabo Verde. A outra funciona como um pequeno espaço comercial dedicado à venda de produtos tradicionais de artesanato. Liceu Velho. Trata-se de um dos primeiros edifícios públicos construídos no Mindelo, escolhido definitivamente para ser o quartel militar em 1858, devido à sua localização um pouco afastada das zonas habitacionais. Depois da construção do quartel militar no Morro Branco, o edifício deixou de ter essa função. Logo depois, com a aprovação de vários orçamentos para novas instalações, fez-se um projeto de transformação do edifício, do antigo quartel, a fim de passar a ser, ao mesmo tempo, o Liceu Nacional Infante Dom Henrique, estação postal e a repartição superior dos Correios e Telégrafos. As obras tiveram a duração de aproximadamente 3 anos e meio, ampliando a parte traseira do liceu e construindo mais um andar. Depois de tantas construções e transformações, concluíram-se definitivamente as obras e o edifício ficou com o aspecto ou a estrutura que atualmente tem, incluindo a praça que fica em frente do edifício, chamada Largo da Parada. Passou a chamar-se Largo do Liceu ou Pracinha dos Correios, mas oficialmente era designada Praça Dr. Duarte Silva. Em 1937, o liceu foi encerrado a mando do governo português, que, no mesmo ano, foi obrigado a reabri-lo, mudando o nome para Liceu Gilianos. Alguns anos depois, o Liceu Gilianos foi transferido para a zona de Chão de Cemitério e o edifício teve uma nova função como Escola Preparatória Jorge Barbosa. Então, a praça foi arranjada e ajardinada e passou a chamar-se Praça Zimbábue. Atualmente, o edifício, embora se encontre em mau estado, está a ser bem utilizado, dividido em 5 departamentos. Departamento da FICASA, Departamento da UNICV, Departamento de Ciências Sociais e Humanas, Delegação Escolar, Centre de Ressources et d'Expertise Pédagogique e ainda Instituto Universitário de Artes e Cultura, MEIA. Lugero Lima. O edifício foi inaugurado em 1967, a quando da transferência do Liceu Gilianos, cujo nome adotou, até que, em 25 de abril de 1975, na sequência de um acidente de viação que vitimou o ex-guerreiro do PAIGC, Lugero Lima, que tinha sido funcionário do Liceu nos anos 60, na altura o único liceu de Barlavento, os revolucionários decidiram, em sua homenagem, mudar o nome do liceu para Lugero Lima. Ali estudaram vários alunos que hoje desempenham um papel importante na sociedade cabo-verdiana, como médicos, professores, engenheiros, entre outros. Ainda hoje, o liceu é um dos mais conhecidos e prestigiados de São Vicente. O cricket. História do cricket em São Vicente. O cricket foi a primeira modalidade desportiva praticada em Cabo Verde nas 2 últimas décadas do século XIX. É ao rigor que exige a sua prática que o mindelense deve a maior parte da sua educação. Foram os ingleses quem introduziu o cricket em São Vicente, mais precisamente um homem de nome John Miller, quando implantou a sua companhia carvoeira Miller & Corries e consigo trouxe o cricket. O golfe. O golfe, tal como o cricket, foi introduzido pelos ingleses da Western Telegraph Company e das companhias carvoeiras. O golfe passou a ser mais conhecido em 1907 com a primeira notícia escrita, quando o inglês Sig Rose ganhou o Shield, que os meninos do monte chamavam de medalha. Logo que os ingleses de Lord iniciaram a prática do golfe em São Vicente, a população mindelense adotou a modalidade. Obviamente que os primeiros praticantes de golfe foram as populações das zonas que ficavam mais perto do campo de golfe. Assim, os melhores praticantes eram as pessoas de Jitsal, Monte e Monte Sossego. Os rapazes de Monte tinham um navio que faziam circular pelas ruas do Mindelo nos dias de Santo António e São João, cujo nome era Lord São Vicente. Com o passar dos anos, os rapazes fundaram um grupo recreativo e desportivo,
que chamaram de Lord of São Vicente e que realizava bailes e partidas de futebol. Anteriormente, dedicavam-se somente à prática do futebol, mas em 1 de agosto de 1938, o Lord of São Vicente rompeu com o futebol, passando a dedicar-se ao golfe e a designar-se de Lord Golf of São Vicente, realizando as suas partidas de golfe no campo da Cova de Inglesa. Em 1943-44, o Lord foi convidado para fundir-se com o Clube de Golfe de São Vicente e passaram a designar-se de Clube de Golfe de São Vicente. Em 1969, o Clube de Golfe de São Vicente fundiu-se com o Clube dos Ingleses e adquiriram o nome de Clube Anglo-Português de Golfe. O futebol. Em Cabo Verde, o futebol já era praticado desde os meados do século XIX. Na época de 1920-1940, o futebol consistia numa grande novidade para os cabo-verdianos, o que fez com que esta modalidade se tornasse muito popular. As equipas foram ganhando estrutura com o passar do tempo, passaram a ser mais organizadas, contudo, as falhas que cometiam não deixaram de existir por completo. Por exemplo, as equipas partilhavam jogadores umas com as outras. Em São Vicente, a fundação de clubes foi em número vasto. Não se pode esquecer a primeira tentativa de formação de uma associação dos clubes do Mindelo, em 1931, a Federação Desportiva de São Vicente, cujos membros eram o Castilho, o Sporting Clube, o Derby e o Mindelense. Em 1936, as associações oficialmente criadas foram a Associação Desportiva de Barlavento, em São Vicente, e a Associação Desportiva de Sotavento, em Santiago, Praia. O futebol, nessa época, passa a reinar quase em absoluto. Ouvia-se falar muito de futebol devido aos relatos das partidas, aos debates dos resultados, às críticas, às tensões, às notícias. Ou seja, este sobrepôs-se às outras modalidades. Mais concretamente, pode dizer-se que o futebol fez com que as outras modalidades se submergissem. E quando não havia futebol, não se ouvia comentários de nenhuma outra modalidade. Hoje, o desporto em São Vicente sofreu muitas alterações, tanto no fair play como nas condições dos campos de futebol, passando a haver mais qualidade nos jogos de futebol realizados em São Vicente. A Praça Dom Luís. No século XIX, mesmo ao lado da companhia Miller and Corris, havia uma pequena praça. Não se sabe a data precisa da construção da praça, mas algumas obras, como Mindelo de outrora e linhas gerais da história do desenvolvimento urbano da cidade do Mindelo, indicam que foi em 1858. Em 1860, foi feito um embelezamento da praça principal para a comemoração da visita do infante Dom Luís, e então a praça foi denominada Praça Dom Luís. A praça tinha um jardim, bancos e um coreto, onde às quintas-feiras, domingos e feriados a banda municipal tocava. Havia muita animação, pois era o ponto de encontro de pessoas de todas as idades e camadas sociais, porque não havia locais de diversão naquele tempo. Era o local de distração do povo. No mesmo século, houve um pedido de licença por parte do cônsul inglês John Randall para a instalação de um depósito de carvão no Mindelo, para o abastecimento de navios que passavam ou que chegavam a São Vicente. E o futuro do Mindelo foi traçado com a solicitação dessa licença. Houve a criação de outras companhias carvoeiras, como a Royal Mail Steam Packet, a Visger and Miller, a Miller and Nephew, que depois veio a ser Millers and Corris, a Mac Leeds and Martin e a Corris Brothers. Logo, os ingleses necessitavam de um local para a construção de depósitos de carvão. Então solicitaram a destruição da praça, visto que ocupavam um grande terreno próximo do Porto Grande. E só no ano de 1891, com o Decreto-Lei 26/9, foi-lhes dada essa permissão. Mas o povo protestou por se tratar do único local de diversão. Mas foi inútil, as manifestações não deram em nada, porque naquele tempo ir contra os ingleses era considerado uma intromissão nos assuntos da coroa britânica. Em 1894, a praça foi demolida para a construção dos tais armazéns de carvão. Com a construção de enormes quintalões para depositar o carvão, para abastecer os navios que entravam no Porto Grande, houve um aumento tanto da procura como da entrada de navios e pessoas em São Vicente. Construíram-se grandes pontes metálicas e caminhos de ferro, para onde percorriam os vagonetes para o carregamento e descarregamento das mercadorias e do carvão.
Com o declínio das companhias carvoeiras e com a saída dos ingleses de São Vicente, os quintalões ficaram abandonados por algum tempo. A partir de 1976, os quintalões passaram a ter novas funcionalidades. Foram construídos ali os armazéns da EMPA, secção de encomendas e postais dos CTT, a sede do partido PAIGC e a JAC. Depois de muitos anos, com a degradação dos antigos quintalões da Companhia de São Vicente e armazéns da EMPA, estes foram definitivamente abandonados e destruídos. Hoje, no século XXI, parte do território passou de novo a ser ocupado por uma nova praça, incrivelmente chamada de Praça Dom Luís, mas não com a mesma estrutura e características da antiga. É uma praça simples, com bancos feitos de madeira e cimento, e a iluminação feita por candeeiros elétricos.